Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais uma aula de ciências e hoje a nossa aula vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre os instrumentos que a gente pode usar para observar o céu. Isso mesmo, essa atividade você teve aí a oportunidade de fazer com a sua professora em sala de aula e aqui a gente vai estar reforçando esse aprendizado para você ficar craque. Normalmente, olhamos para o céu durante o dia para observar as nuvens, saber se vai chover e talvez observar um eclipse solar, que ocorre de tempos em tempo. Então, estudante, agora aqui na cidade, a gente está nesse tempo, né? Chove, faz sol. Aí você está em casa com a mamãe tem que ir lá no centro para resolver algumas coisas. Aí você fala assim, será que vai chover? Como é que a gente tem essa noção? A não ser que você olhe ali no aplicativo de celular, a previsão do tempo, ou no jornal, né, quando fala a previsão do tempo. Mas muitas vezes a gente faz o quê? A gente olha para o céu. Isso mesmo. Aí a mamãe costuma falar, olha lá, tá formando umas nuvens, acho que vai chover. Então, essas observações a gente pode estar fazendo com os nossos olhos e facilitando. Se vai chover, se aquele dia vai ser um dia ensolarado para você ir na piscina, se vai ser um dia legal para você ir passear e poder ir para a escola. Aí aqui, ó, a professora trouxe uma imagem para você, né? Bem bacana aí de histórias que você está acostumada a ver, daquele conto que você já leu, que mostra a observação no céu à noite das estrelas. Aqui a gente tem um instrumento, ó, o telescópio, que a gente vai estar falando aqui na aula também, para que ele serve, como que ele pode ajudar aí os cientistas e nós também a fazer essas observações no céu. As observações durante o dia. Quando você acorda de manhã, começa ali a se aprontar para ir para a escola, você abre a sua janela, a primeira coisa que você vê é o céu azul, aquele sol bem bonito, brilhando, não é mesmo? Aqui a professora trouxe um gif de imagem para vocês, ó. Aqui o sol está bem ali no mar, o sol nascendo. Então, aqui é um exemplo de observação que você consegue fazer durante o dia. Durante o dia você consegue ver o sol, você consegue ver as nuvens. Você já brincou aí com a sua família de ver assim se aquela nuvem parece um cachorro, se aquela nuvem parece uma árvore? É muito legal fazer esse tipo de brincadeira. E essas observações só são possíveis durante o dia, porque o nosso astro-rei aqui, o Sol, ele ilumina aquele ambiente e a gente consegue fazer essa observação. Aí aqui, ó, outra imagem que eu trouxe para vocês, gente, essa foto foi tirada lá do alto do Pico do Ibituruna. Isso mesmo, nosso ponto turístico aqui da cidade, né, de Governador Valadares. Olha que imagem linda. A gente consegue ver o sol, as nuvens. Lá no fundo a gente consegue ver o Rio Doce. Olha que imagem maravilhosa. E são imagens que a gente consegue observar a olho nu durante o dia. Você já teve oportunidade, um dia de domingo, pegar aí a mamãe, o papai, os irmãos, ir lá no Pico do Ibituruna passear e fazer uma foto com a família num fundo desse? Olha que legal, uma ideia aí agora, hein? Muito bacana essa imagem. As observações durante o dia também, ó. O eclipse solar, quando a lua passa no meio do caminho entre você e o sol, impedindo que a luz dele chegue até você. Isso faz com que o dia se transforme por alguns instantes em noite. Basicamente, são esses fenômenos naturais que podemos observar nos céus durante o dia. Então, gente, o eclipse solar, ele é muito raro de acontecer. A geração de vocês já passou por isso. Se eu não me engano, há uns 2, 3 anos atrás, teve um eclipse solar, mas não pôde ser visto em todos os lugares do mundo, só em alguns lugares, né? E é bem rapidinho. O sol, a lua passa na frente do sol e ela impede que aquela luz do sol
chegue até você. E por alguns instantes, o dia parece que ficou de noite. Eu trouxe uma imagem, ó, do eclipse solar para vocês terem uma ideia como funciona. Aqui a gente vê o Sol, tá vendo? E aqui a Lua começando a passar e tampar aquele Sol devagarzinho e deixando tudo escuro. E sempre quando acontece esses eventos assim que são muito raros, a televisão, o jornal, aí o seu aplicativo na internet tem o hábito de avisar. Então, se você tiver a chance lá no futuro de poder presenciar um eclipse, faça isso. Você vai ver como que é legal e como é interessante você estar ali naquele momento que está acontecendo um evento tão raro no nosso mundo. A observação durante a noite. Vamos ver essas características? À noite, podemos observar muito mais coisas. Por exemplo, a Lua e as suas fases, galáxia, planetas, estrelas cadentes. Tudo isso a olho nu, mas somente em regiões não completamente iluminadas e afastadas da cidade. Então, a professora Kelly, bem no início aqui das nossas gravações, a gente falou muito sobre a poluição luminosa. Você consegue lembrar? A cidade, igual a gente está aqui no centro da cidade de Governador Valadares, quando está à noite, tem os postes, tem os prédios, tem vários ambientes muito iluminados. E isso não deixa a gente ver o céu limpo. Agora, se você aí da área rural, se você está aí no Chonim, Baguari, e você tiver a chance de abrir a sua janela à noite e olhar para o céu, me conta como é que está esse céu. Isso mesmo, cheio de estrelas, você consegue ver a lua perfeitamente, porque esse ambiente da área rural não tem tanta luminosidade, não tem muito poste, não tem prédio, então o céu consegue se mostrar de uma forma mais limpa e você consegue ver aquelas estrelas, aquele céu maravilhoso, que é quando a gente tem a oportunidade de estar num ambiente de área rural ou mais afastado um pouquinho da cidade e ter a chance de ver esse céu. Ainda na observação durante a noite, olha, eu trouxe aqui para vocês, não sei se dá para ver aí de casa. Aqui também é o nosso Pico do Ibituruna ao fundo. Bem em cima a gente tem, tá vendo? A iluminação da Santa, né, que fica lá no pico. E lá em cima a lua. Olha como ela está linda. Nessa imagem aqui a gente tem a lua cheia, né? Ela toda brilhosa, iluminando a noite aqui da nossa cidade. Viu como é lindo? Então, essa é um tipo de observação que você pode fazer à noite a olho nu. Olho nu, professora? Como assim? Você consegue fazer essa observação somente com os seus olhos, com a sua visão. Você não precisa de um binóculo ou de um outro aparelho para poder enxergar. Com a sua própria visão, você consegue ver. Isso que a gente quer, essa referência, né, a olho nu. Porém, se usarmos lunetas ou telescópios, conseguiremos ver muito mais coisas, inclusive os anéis de Saturno. Você consegue lembrar, estudante da nossa aula de ciências, que a professora trouxe o sistema solar, a gente falou sobre vários planetas, e quem lembra do planeta Saturno? O que o Saturno tem de diferente? Isso mesmo, os anéis de Saturno, né? Que ficam ali em volta do planeta. Para a professora Kelly, é um dos planetas mais lindos de se ver. E se você tiver a oportunidade de olhar para o céu à noite com algum desses objetos, ó, a lunetas ou telescópio, você consegue enxergar até os anéis de Saturno. Olha que interessante, como esses instrumentos ajudam a gente a enxergar de tão longe. Aqui a professora trouxe na imagem para vocês algum desses instrumentos. Aqui a gente tem primeiro o telescópio, aqui a gente tem a luneta, aqui a gente tem um que você já pode ter visto, até usado aí com a sua família, o binóculo. E aqui de novo, né, um outro estilo mais moderno de telescópio. Então esses instrumentos são muito importantes para o pessoal do meio científico, que precisa fazer algum estudo, que precisa ver se está tudo certo com a nossa galáxia,
com o sistema solar, esses instrumentos ajudam muito. Mas ele também pode ser usado por você, por mim, na escola, tudo no período certinho para você enxergar lá em cima como é que fica o nosso planeta. Aí eu trouxe a característica, estudante, de cada um deles. Olha, primeiro a luneta. A luneta nada mais é do que um tubo contendo lentes em suas extremidades. Captando a luz emitida pelo objeto, a luneta produz uma imagem amplificada do mesmo, que fica visível ao usuário de outra extremidade. Então, aqui a gente tem a luneta na imagem, ó, ela está posicionada aqui num pedestal direitinho para poder facilitar. Então, a luneta, ela tem, né, que está falando aqui, ó, uma lente que ajuda aquele objeto a ficar maior, ficar uma imagem melhor para você poder enxergar. Então, você consegue ver de uma extremidade à outra. Então, se a professora, um exemplo, eu estou lá na minha casa com a minha luneta e eu quero enxergar alguma coisa bem pertinho do Pico do Bituruna. Eu vou ali ajustando aquela visão até conseguir chegar no objeto que eu quero ver, porque ela consegue pegar de uma extremidade à outra extremidade aquela imagem que você quer ser captada. Outro objeto, olha, o telescópio óptico. Já o telescópio óptico pode ser visto como uma luneta bem melhorada. Ele é capaz de captar luzes muito mais fracas do que a luneta para formar imagens. Então, eles fizeram ali a luneta e com o tempo, né, com a tecnologia, os estudos, eles conseguiram fazer um aparelho melhor ainda que a luneta, um instrumento que foi o telescópio, que ele consegue pegar, às vezes o que a luneta mostra meio embaçado, o telescópio consegue identificar aquela luz, aquela imagem e mostrar para a gente exatamente o que a gente está querendo ver. Um exemplo que muita gente tem o hábito de ter o telescópio em casa é para ver as estrelas, isso mesmo, para poder olhar para o céu à noite. Às vezes tem aquela estrela preferida ou uma outra estrela que está surgindo. E você já teve a chance de ver estrela cadente? Já ouviu essa expressão? A estrela cadente, gente, quando ela cai, né? A gente fala, o que a gente tem o hábito de fazer? Um pedido, isso mesmo, a professora já fez. Não tive chance de ver muitas, não, mas as que eu pude ver, ó, fechei os olhos e fiz um pedido para poder realizar e dar tudo certo. Aí um outro instrumento que a gente vai falar aqui na aula é o radiotelescópio. Nossa, que palavra grande! Além deste, existem também os radiotelescópios que captam ondas de rádio emitidas pelas estrelas muito distantes, transformando-as em imagens. Esses dois equipamentos possibilitaram grandes descobertas sobre o universo, nossa galáxia e nosso sistema solar. Com eles, a astronomia teve grandes avanços. Vamos ver a imagem desse objeto? Olha como ele é grande, o radiotelescópio. Isso mesmo, aqui ele está direcionado, né, para o céu, para algum lugar que aquele pessoal quer fazer uma investigação, quer saber o que está acontecendo no universo. E esse equipamento, estudante, igual está lá no texto, ele deu a oportunidade de descobrir a nossa galáxia, de descobrir o nosso sistema solar, da gente entender como que funciona, igual na outra aula a gente falou sobre rotação, translação. Isso só foi possível você aprender, a professora aprender, graças a todas as pesquisas que foram realizadas. Igual aqui no texto, ó, deixa eu voltar para a gente ver. Ele, né, captam ondas de rádio emitida pelas estrelas muito distante, transformando-as em imagem. Olha que bacana esse instrumento. O quanto que ele pode ter ajudado a nossa tecnologia, os avanços que a gente tem hoje aí, que a gente pode curtir aqui em casa. A professora está aqui fazendo aí um sinal para chegar na sua casa a nossa aula. Então, é muito importante esses instrumentos para a nossa humanidade e para você também aprender e entender como que funciona tudo. Agora é com você. Ah, professora, essa aula foi muito rápida. Você falou, muito interessante, mas foi muito rapidinha. Eu fico aqui, mas eu quero que você continue estudando aí.
tá? E para fazer isso é muito simples. É só você acessar a nossa plataforma SMED GV. É só apontar a câmera do seu celular para essa imagem que está aqui no canto da tela. E não se esqueça, estudante, de acessar nossas mídias sociais, curte lá nossa página do Instagram, lá no canal do YouTube, para você ficar ligado em todas as aulas aqui da TV Educação. Ó, um beijo e até a próxima aula.